Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar como que eu conheci a verdade. Então seja muito bem-vindo. Se você for novo por aqui, já sabe, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30, a gente se vira. E antes de eu começar a contar como que eu cheguei na torre, eu quero dizer para uma hater que vem aqui toda hora comentar, responder umas coisas que ela falou pra mim, ela ou ele, porque pra mim é fake. Tá carregado o suficiente a maquiagem? Diz pra mim. Ela veio querer me humilhar pelo fato de eu ser blogueira, mexer com make, mas olha, eu tenho orgulho do meu trabalho. Eu sou blogueira, assim, e eu amo ser blogueira. Inclusive, meninas, tutupão, eu tô com a base Glow da Avon Matte Real. Compra lá que vocês vão adorar. E eu tô usando esse batom aqui, ó, bem provocativo. Ele é a cor Purple Pink da Vult, caso você queira, tá, querida? Então tá respondida, fofa. Olha, além de eu estar com base glow, eu estou toda cheia de iluminador, porque eu estou iluminada. Então, sem mais delongas, gente, eu vou contar um pouco como que eu fui parar lá no Salão do Reino. Eu conheço a verdade praticamente desde que nasci. O meu pai, ele conheceu as Testemunhas de Jeová bem jovem, e foi através dele que eu conheci. Só que ele nunca chegou a batizar. Ele tinha problema com o alcoolismo. Meu pai, desde pequenininho, a minha avó levava na igreja. Minha avó era de ir todo domingo na igreja e ela era rigorosamente ia na igreja. A minha bisavó, que morava com ele, a avó dele, também era muito católica. Ela tinha uma fé incrível, uma fé assim. Eu até poderia contar umas histórias um dia, caso vocês queiram, comenta aí, dela fazer se ajoelhar para fazer oração e um milagre acontecer. Bom, mas o que acontece? Meu pai, ele sempre foi muito terrível. Terrível. E eu tenho pra mim, eu não posso diagnosticar meu pai, ainda mais agora que ele já é falecido, que ele era um TDAH, ele era um hiperativo. Ele era do tipo que botava fogo no lixo da escola, era do tipo que tirava a cueca na escola e rodava. Meu pai era terrível. E ele apanhava muito do meu avô, da minha avó. Ele era um pestinha, né? Denis, o Pimentinha, fica no chinelo perto do meu pai. Então, mas o que acontecia? Sempre que ele ia para a igreja, ele ouvia que os maus, os meninos desobedientes, iam queimar no fogo do inferno. E ele tinha pavor. Isso ele me contou várias vezes. Ele tinha pavor de morrer e ir parar nesse fogo do inferno. Ele se imaginava queimando, pegando fogo, a pele e tal, né? Nossa, pensando na forma que ele morreu também foi bem cruel. Bom, o que aconteceu? Ele já tinha assim uns 16, 17, 18. Ele era bem adolescente já, quase adulto, quando ele começou a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. E para ele foi libertador. Por quê? As Testemunhas de Jeová ensinaram que o inferno de fogo não existe, e que as pessoas vão para o paraíso na terra, e que vai ser tudo lindo, você vai brincar com o leão, você vai brincar com o tigre, você vai brincar com a cobra, a criança vai tocar lá na naja, e nada vai acontecer, e papapá. Ele adorou aquilo, ele achou lindo, foi libertador, ele não tinha mais medo do fogo do inferno, inclusive ele sonhava com o fogo do inferno. Enquanto meu pai sonhava com o fogo do inferno, eu sonhava com o Armagedon, mas isso fica para outra história. Só que o que acontece? O meu pai, por causa dele ser hiperativo e nunca ter tido um olhar, né, naquela época, né, meu pai nasceu nos anos 50, então assim, naquela época não se falava em TDAH, não se falava em tratamento para hiperatividade e tal. Ele já bebia muito. E não era só bebida, ele usava marihuana, vocês sabem o que é, né? E então ele não conseguia batizar por causa disso. Mas ele sempre estudava a Bíblia, toda semana estava lá estudando a Bíblia. E sempre falando, eu vou parar de beber, eu vou parar de beber. Ele casou com a minha mãe, estudava a Bíblia enquanto casou com a minha mãe, nasceu meu irmão e eu nasci depois. Eu nasci em 84, meu pai e minha mãe se casaram em 77. Olha como demorei para nascer. Eu sou fruto de uma gravidez planejada, coisa que é difícil por aí, mas a minha mãe me planejou tão bem
que com 9 dias de gravidez, ela sempre fala isso, ela já sabia que estava grávida com 9 dias e que era uma menina, e todo mundo ria da cara dela, ela esfregou na cara de todo mundo quando eu nasci. Ah, esse jeito de ser afrontosa já é de família, gente, ela é aquariana também. Bom, vamos adiantar o tempo. E aí, quando eu era pequenininho, tinha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, o meu pai me fazia estudar a Bíblia. E eu não gostava, porque era domingo de manhã. Eu estudava de manhã na escola, a vida inteira eu estudei de manhã, e chegava sábado e domingo, eu queria dormir, não queria levantar cedo para estudar a Bíblia. E eu lembro que eu não gostava nem do cheiro deles. Chegava aquelas testemunhas de Jeová, logo domingo de manhã, com aquele cheiro de pasta, de revista. Eu não gostava daquele cheiro das publicações, eu não gostava. Eu tenho isso nítido na minha mente, que eu não gostava. Mas, assim, era um senhor, era um ancião, um senhor. Põe aspas nesse senhor aí, porque minha mãe sempre disse que ele dava em cima dela e a gente não acreditava, e hoje eu acredito nela, tá? É uma outra história que eu posso contar em outro vídeo, caso vocês queiram, comenta aí. E aí eu não gostava, né? Não gostava da Bíblia comigo. Não, esse senhor nunca fez nada comigo, até porque meu pai sempre esteve presente nas reuniões. A gata quer sair. Vai, gata. Ela é antissocial, gente. Aí, meu pai pegou e falou, é porque tinha que ser uma menina, mais ou menos da idade dela, para dar estudo da Bíblia. Aí veio uma mocinha, eu não me lembro o nome dela, mas ela era adolescente, eu era criança, ela dava um estudo assim, eu meio que ia empurrado, né? Até que um dia, os irmãos falaram, olha, não tá na hora dela estudar, porque ela não quer, ela não tá progredindo, ela não gosta, piriri pororó. Ai, meu pai me perturbou muito quando eles pararam de me dar estudo, olha, eu acabava brigando com meu pai por causa disso. Inclusive, eles trouxeram muitas brigas dentro de casa por causa disso. Aí, o tempo passou, gente. Passou, os anos se passaram. Quando eu tinha 16 anos, eu estudei na escola, né? Eu estava no segundo ano do colegial, se eu não me engano. Segundo ano do ensino médio hoje, né? E isso foi no ano 2000. Eu tinha uma colega de sala que era testemunha de Jeová. E era testemunha de Jeová, assim, fervorosa. Mas era minha amiga, a gente era muito amiga. E um dia ela me convidou para ir num salão do reino que era um discurso especial sobre o Armagedon. E eu saí de lá impactada, falei, pô, é a verdade. E tudo batia com que no fundo eu acreditava que a gente ia pro paraíso, brincar com o leãozinho, que era isso que eu aprendi quando eu era criança. Eu vou pro paraíso, vou brincar com o leãozinho, vou brincar com o tigrinho. E eu sempre gostei de animais, eu tinha 16 gatos, gente, eu tinha muito gato. Então, imagina só, eu com um gatinho, mas eu podia ter um gatão, eu podia ter uma pantera, eu podia ter um leão, eu podia ter um tigre, eu podia ter um urso polar, um urso panda. Gente, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo muito preocupada, porque a gente já estava no ano de 2000 e se falava muito em fim do mundo naquela época. E saiu um tratado. Eu acho que quem for daquela época vai lembrar daquele tratado, né? Ai, gente, quem souber aí, põe nos comentários aquele que tinha assim a Babilônia Grande, o Império Mundial da Religião Falsa sendo destruída por Jeová, e esse tratado foi muito entregue e tal. E eu comecei a estudar a Bíblia e eu comecei a progredir rápido, porque eu acreditava em tudo batia, tudo fazia sentido, tudo era lindo, então esse mundo vai acabar, esse mundo vai passar, e logo a gente vai estar no paraíso, e logo eu vou estar brincando com o leãozinho, e logo eu vou ter os meus bichinhos, e eu vou morar lá na floresta. Tudo era lindo, né? Só que em 2001 eu comecei a namorar meu ex-marido. E eu tava muito apaixonada, muito. Eu morria por ele, né? E aí a minha instrutora, né, essa minha colega, ela não gostou. Ela queria que eu terminasse com ele. Eu falei, mas eu não quero terminar, eu gosto dele. Então assim, a gente acabou brigando, eu acabei brigando com ela e a gente parou de se falar e eu parei de estudar a Bíblia. Passou uns meses, foi na minha casa uma irmã que ela é muito simpática, eu sempre gostei muito dela, tá? E ela me ofereceu estudo, olha, você pode continuar com seu namoradinho, né? Mas é importante você continuar estudando a Bíblia, tal. Só que ao mesmo tempo que eu estudava a Bíblia, ela sempre dava umas alfinetadas do tipo, casar-se com um descrente era a mesma coisa que casar com um moribundo, né? Porque o descrente ele vai morrer no Armagedon, e então você tá praticamente casando com um moribundo, é isso que você quer? Aquilo meio que me feria, sabe? Então, assim, eu meio que também fui parando de estudar a Bíblia. E aí, em 2005, eu fui pra Taubaté. E foi quando eu me casei
com o meu ex em Taubaté. E aí eu mandei uma carta, assim, eu morava com a minha sogra, ela era extremamente católica, e sempre que eu morava nos fundos, então sempre que batia uma testemunha de Jeová lá, ela botava pra correr. Então eu resolvi me escrever uma carta pra torre de vigia, pedindo um estudo bíblico, dei meu horário, meu endereço, tudo tal. E no dia que eu fui colocar, ai meu Deus, no dia que eu fui colocar essa carta no correio, na caixinha de correio, eu fui atropelada. Inclusive eu tenho um vídeo contando aí quando eu fui atropelada, não citei nada sobre as testemunhas de Jeová, porque ainda não estava falando sobre esse assunto, eu nem ia falar tanto sobre esse assunto, mas repercutiu tanto o primeiro vídeo que eu resolvi contar mais. Fui atropelada, passou uns meses, eu fiquei detonada, fiquei assim vários meses sem poder me mexer da cama, e aí foram sim me dar o estudo da Bíblia. Inclusive, eu quero dizer uma coisa muito importante, tá? Os meus instrutores de Taubaté, lá do Salão do Reino de Taubaté, são pessoas que eu amo muito, são pessoas especiais para mim, meus instrutores. Eu sinto muito de ter saído de lá sem ter me despedido deles. Eles são pessoas maravilhosas, é um casal maravilhoso, é um casal que eu, assim, não são perfeitos, claro que eles têm os defeitos deles. O marido dela foi ancião e ele perdeu, inclusive quando ele perdeu o cargo de ancião, eu estava grávida da Agatha, assim, eu chorei horrores, porque ele era um ancião acessível, era aquele ancião que a gente gosta, sabe? Que a gente podia conversar, podia desabafar, e eu não gostava dos outros anciões da congregação. Inclusive, ele não tem nada a ver com o caso que aconteceu com a fulana, justamente porque ele já não era mais ancião. Então, assim, fiquei muito triste quando ele perdeu. Então, assim, esse casal e muitas outras pessoas que eu conheci lá dentro, eu ainda amo essas pessoas, mas são pessoas que não falam mais comigo. Se um dia eles quiserem falar comigo, se estiverem vendo esse vídeo, eu tô aqui. Pode me procurar, que eu não, jamais vou virar. São pessoas que eu sou grata, eu tenho muita gratidão por esse casal, que eles me ajudaram muito, ajudaram tanto a mim, principalmente ajudaram o meu ex-marido, ajudaram ele muito, assim. Eu sou muito grata e eu serei eternamente grata a essas pessoas. Mas, infelizmente, eles estão iludidos também pela torre de vigia, tanto quanto muitas testemunhas que estão ali estão iludidos, né? Enfim, conheço muita gente boa ali que, infelizmente, eu acho que nem vão acordar. Bom, e foi assim que eu me tornei testemunha de Jeová. Eu me batizei em 2007, em janeiro de 2007, e em maio de 2007 eu fiquei grávida da Agatha. Foi uma gravidez complicada, porque eu vomitei assim uns 3 meses direto, eu cheguei a ficar de cama porque eu não tinha força, eu sentia fome, eu vomitava fome. Gente, eu nunca vomitei tanto na minha vida como eu vomitei. A gravidez da Agatha foi uma gravidez chata. Eu tive diabetes gestacional, então assim, eu tinha que ficar de cama, assim, e eu era jovem, você tem ideia, eu tava com 23 anos, se eu não me engano, e a gravidez do Will, que já foi quase quando eu tava com 30, foi super tranquila. Mas a gravidez da Agatha foi uma gravidez chata. O parto foi um parto extremamente difícil. O parto da Agatha, eu vim aqui para São Paulo para ter a minha bebê, porque eu estava perto da minha mãe, e foi um parto extremamente agressivo. Todas as violências obstétricas que uma mulher sofre, eu sofri. Desde ouvir humilhações de enfermeira, desde ser puxada para todo quanto é lado, o corte, aquele corte, gente, aquele corte ali é uma desgraça na vida de uma mulher. E a costuraram, deram o tal ponto do marido. Quem pariu, assim, sabe do que eu tô falando. Eu poderia até fazer um vídeo só falando sobre o parto, mas o problema é o que vem depois do parto. Deixaram placenta dentro do meu útero e começou a apodrecer. Eu tive que passar por uma curetagem. Isso eu já tinha ficado internada 5 dias no hospital, porque minha filha teve uma icterícia altíssima por causa do parto ter sido tão violento, tão demorado, que demorou muito o parto dela, então por causa disso ela nasceu com uma icterícia absurda. Tanto foi por causa do parto, foi porque assim, eu e ela temos o mesmo tipo sanguíneo. Nosso tipo sanguíneo é raro. Eu e ela somos O negativo com D1 negativo, não é só O negativo. Porque isso eu só fui aprender no hospital, eu nem sabia, eu achava que só era O positivo ou O negativo. Não, é O negativo com D1 negativo, e ainda mais raro. Então ela tinha o mesmo tipo sanguíneo que o meu, exato, e ela tava com o olho assim bem amarelo. Isso é uma prova de que eu jamais deixaria meus filhos morrer por falta de sangue, porque quando eu vi ela com o olho amarelo,
bem amarelo, tipo assim, olha, tava bem assim o olho dela, bem amarelo. Eu imaginei que ela tinha nascido com problema no fígado, porque meses antes eu tinha visto um bebezinho que estava na fila de transplante de fígado, e ele tinha o olho, assim, bem amarelo, né? E na hora eu lembrei, não, ela tem o mesmo tipo sanguíneo que o meu, mesmo, eu vou dar meu fígado para ela. Só que aconteceu, a pediatra viu que ela tava com aquele olho amarelo, pediu os exames e deu a icterícia. Gente, a icterícia dela era muito alta. Eu lembro que tinha um nível, eu não lembro quanto que foi o resultado, mas eu lembro que tinha, assim, um nível aceitável e, tipo assim, dela ia lá pra cima. Era assim, muito. Então ela ficou 5 dias no banho de luz. Quando eu tive alta, foi 5 dias terríveis, tá? Porque, bom, vou melhor contar isso em outro vídeo. Quando eu tive alta, eu tive que voltar pra fazer a curetagem. Eu tive 2 dias em casa e aí eu comecei a ter febre alta. Mas, sabe, de uma hora pra outra, minha febre, eu tava com 37 e subiu pra 40, 41 e subindo, explodindo de febre. Voltei pro hospital, onde ela nasceu, tinha placenta. E aí eu tive que passar por curetagem. Só que me internaram sem ela. Eu fiquei 2 dias sem ela, explodindo de leite. Meus seios doíam de tanto leite. E aí eu chorava, mais leite vinha. Passei pela curetagem, então assim, aquele parto difícil, pós-parto difícil, tudo isso me deixou muito louca mesmo. E eu fiquei com uma depressão horrível. Ninguém, quando eu voltei pra Taubaté, depois de tudo isso passando, eu achava que as irmãs iam me visitar e ninguém foi me visitar durante um bom tempo. Eu passei esse pós-parto sozinha, porque eu morava em Taubaté, meu ex-marido trabalhava, porque a licença paternidade é só de 5 dias, e esses 5 dias eu estava em São Paulo internada. Então quando eu voltei para Taubaté, ele já tinha que estar trabalhando. E eu comecei a desenvolver essa depressão pós-parto lá, sozinha. E aí o que aconteceu? Eu tava com ela no Salão do Reino, ela tinha um mês, acho que nem isso. Foi. Logo que eu cheguei no hospital, eu já voltei pro Salão do Reino. E a primeira coisa que o irmão perguntou foi: tem relatório? Eu falei, irmão, eu não tive condições de fazer relatório. Eu passei por isso. Ah, mas não tem nem assim. Você não falou com a enfermeira, não falou com ninguém. Eu falei, eu comentei lá com uma enfermeira que eu sou testemunha de Jeová, que eu falei um pouco do paraíso. Ah, então isso já foi ancião, né? Detalhe, esse ancião, põe uma aspas, esse ancião que foi me cobrar o relatório, depois de eu ter passado por tudo isso, foi justamente o ancião que eu fiz ser testemunha da fulana. Eu botei ele frente a frente com a fulana e fiz ela confessar que mexeu com a minha filha. Essa mesma filha que estava nos meus braços, enquanto ele me cobrava um relatório. Essa mesma filha que sofreu para nascer, porque ela sofreu muito para nascer, ela nasceu até com a cara torta. Ele me cobrou o relatório depois disso. Essa mesma filha foi assediada por irmã lá dentro. Eu fiz ele ser testemunha disso e ele se negou a testemunhar ao meu favor. Então esse ancião é uma pessoa que eu abomino. Então é isso, gente. Foi assim que eu entrei no Salão do Reino e vocês já sabem por que eu saí. É uma coisa que eu ia falar. Então, essa minha filha, eu tava com ela nos braços, eu amava demais. Amo demais a minha filha, eu sou louca por ela. E aí eu tava assim no pós-reunião, depois de ter ouvido essa cobrança do relatório, eu tava destruída, tentando ficar de pé. E aí tinha uma irmã tão tóxica, conversando com outra irmã do meu lado, falando do tempo quando aconteceu lá a queda de Jerusalém, que as pessoas que ficaram trancadas lá, que não fugiram, que não ouviram Jeová, que tinha que fugir ali de Jerusalém, passaram tanta fome que tiveram que comer os próprios filhos e para não doer, uma mãe trocava com a outra. Gente, eu tinha acabado de passar pelo pior parto do mundo. Eu tinha acabado de ficar internada há muito tempo, eu tinha acabado de passar por horrores e elas começam a falar de uma mãe trocar o bebê com outra mãe para comer o próprio bebê na minha presença, gente. Vocês têm noção do mal que isso fez para mim? Foi daí que começaram meus pesadelos e eu vou deixar isso pro próximo vídeo, gente, que eu já tô mal. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva neste canal se você não for inscrito. Curte, comenta, compartilha e espalha, gente. Essa história não pode ficar calada. Tchau.